Veja só, pessoal, eu estou respondendo ao internauta José Valverde. Só que o tipo de comentário que ele fez, né, é um tipo de comentário que é propagado normalmente por cristãos e por ateus. Então, a minha resposta ao internauta José Valverde vai responder também alguns questionamentos, indagações e inconstância de ateus e de cristãos. Tá entendendo? O meu canal aqui não tem defesa de bandeira nenhuma ideológica, entendeu? Apenas eu uso a história, a ciência, o conhecimento humano para trazer resposta de fato às indagações dos internautas, das pessoas que me acompanham nas redes sociais, né? Então, particularmente, eu fiz um vídeo recente sobre uma indagação do próprio José Valverde a respeito de Nietzsche e de Hitler. Ele fez essa correlação de que a ideia nietzschiana tem a ver com o nazismo propagado por Hitler. E eu mostrei que não, certo? Não tem nada a ver. E esse gancho que eu posso utilizar, muitos ateus aí nas redes sociais, eles usam esse gancho. Olha, Nietzsche tem a mesma ideia do nazismo, ou muitos cristãos também usam. Nietzsche tem a mesma ideia do nazismo. Você tem que entender primeiro a história de Nietzsche, para depois você entender a história de Hitler e, posteriormente, ver se tem alguma correlação. Eu expliquei que não. Tá dando para entender? Então, tem muitos conteúdos aí das pessoas nas redes sociais que não tem nem pé nem cabeça. Entende? São apenas defesa de bandeira, corporativismo e tudo mais. Então, eu particularmente, me desculpa, as pessoas, eu não tenho interesse em defesa de bandeira nenhuma. Tenho interesse de trazer a luz do conhecimento, certo? O outro comentário que o próprio José Valverde fez foi o seguinte: não se esqueça, Rafael Nascimento, que Hitler era cristão. Esse mesmo comentário que é feito, por exemplo, em dizer que Hitler, o nazista Hitler, sanguinário, o ditador Hitler, era cristão e que acreditava em Deus. Ora, se Hitler é um sanguinário e é cristão, então a gente poderia dizer que o fato de uma pessoa ter crença não quer dizer que ela tem uma moral ilibada. E eu reforço e ratifico essa ideia constantemente em meus vídeos. Infelizmente, muitos cristãos, eles correlacionam sempre, constantemente, a moral, o caráter com a questão da religião cristã. É pura ignorância. Caráter não tem nada a ver com religião. Como a falta de caráter é uma pessoa que é ateia ou um agnóstico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tenho que frisar isso constantemente, porque, infelizmente, na sociedade que a gente vive, que tem maioria cristã, as pessoas fazem essa correlação. Então, eu não posso dizer que isso é saudável. Isso aí é uma falta de conhecimento absurda. Entende? Infelizmente. Então, a afirmação de que Hitler era cristão e acreditava em Deus é muito frequentemente usado para mostrar que a fé, por si só, não garante moralidade. Só que muitos ateus, eles utilizam que Hitler, por acreditar em Deus, então o ato de Hitler de matar milhares de pessoas tem a ver com a crença em um Deus único. Entende? Ou seja, não parte de um ateísta ou de um agnóstico, porque Hitler, o maior sanguinário da história, foi um indivíduo que defendia os princípios cristãos. Será isso mesmo? Porque eu vejo muitos ateus comentando esse tipo de coisa, né? Olha, o Deus que Hitler cultuava é o Deus cristão, ou Hitler, o maior sanguinário da história, acreditava em Deus. Então, moralmente falando, as pessoas que têm uma moral ilibada são pessoas que são céticas, partindo desse princípio. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vocês entendem o que eu quero dizer? Caráter e nem ausência de crença quer dizer que o indivíduo vai ter caráter e moral ilibada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, infelizmente, na nossa sociedade que a gente vive nos dias atuais, tem ainda esse pensamento reducionista, né? Mas vamos lá. O Deus de Hitler não era o Deus cristão. E eu ratifico isso. Embora Hitler, frequentemente, certo? Hitler, o próprio Hitler, frequentemente usasse as expressões, por exemplo, Deus Todo-Poderoso ou Providência Divina, por exemplo, o conceito que ele tinha de Deus não era o Deus de Jesus, por exemplo, e nenhum da tradição cristã. Não tinha nada a ver. E eu vejo muitos ateus fazendo essa correlação. Quando Hitler falava de um Deus, ele falava de um Deus da natureza, um Deus da força, um Deus da seleção dos mais aptos, uma espécie de divindade darwinista e nacionalista. Era o contexto de Hitler. O Deus que Hitler talvez pudesse cultuar tinha essa característica. Não tinha nada a ver do Deus cristão ou em si correlacionar uma coisa com a outra. Essa ideia se aproxima muito mais de uma força impessoal do destino do que
uma fé cristã genuína. No próprio discurso privado do Hitler, se você observar, que é o que a gente chama de Tablet Talks, o próprio discurso privado de Hitler chegou, inclusive, a ridicularizar o cristianismo. E o que Hitler falou foi o seguinte: chamou o cristianismo de fraqueza judaica travestida de religião. Em seu discurso privado, Tablet Talks, Hitler ele chega a ridicularizar o cristianismo, chamando-o de fraqueza judaica travestida de religião. Ou seja, para os ateus que ficam falando um monte de abobrinha nas redes sociais, Hitler, ele instrumentalizou Deus como símbolo político e não como uma fé pessoal. Então já começa por aí, então eu tenho que frisar isso daqui, certo? Porque senão fica um monte de gente falando um monte de inconstância aí que não tem nem pé nem cabeça. Me desculpe. O nazismo perseguiu cristão autêntico. O próprio nazismo de Hitler perseguiu os cristãos autênticos. Por exemplo, pastores, padres que se opuseram ao regime foram presos ou executados, como, por exemplo, Dietrich Bonhoeffer, Bernhard Lichtenberg, eles foram executados pelo próprio regime nazista, entende? As igrejas que apoiaram Hitler, por exemplo, o fizeram por medo, ou também por oportunismo, não por convicção cristã. E eu tenho que frisar aqui uma seguinte questão. Existiam cristãos protestantes, certo? Cristãos protestantes que se aliaram com Hitler. Mas aí dizer que o cristianismo, que é a religião cristã, se aliou com Hitler é algo totalmente generalizado. Entende? Que parte dos protestantes da Alemanha se aliou com Hitler, parte de padres do Vaticano se aliou com Hitler, beleza. Daí dizer que o cristianismo, que é a religião e todas as complexidades do cristianismo se aliou com Hitler, isso é uma forçação de barra. Entende? Então, as igrejas apoiaram Hitler, as igrejas cristãs que apoiaram Hitler, elas fizeram por medo e por oportunismo, e não por uma convicção cristã. As ideologias nazistas, por exemplo, viam o cristianismo como inimigo da pureza social, da obediência ao Estado. Então, o verdadeiro cristianismo, ele foi vítima, o verdadeiro cristianismo, só que esse verdadeiro cristianismo são poucos, não são muitos, certo? Não aliado do nazismo. Então, assim, se eu disser que parte do protestantismo, eles, de fato, eles apoiaram Hitler, beleza. Se eu disser que o protestantismo apoiou Hitler, eu estou forçando a barra. Se eu disser que parte de pessoas do Vaticano apoiou Hitler, beleza. Se eu disser que o cristianismo apoiou Hitler, eu vou estar generalizando. Tá dando para entender aqui o pensamento? Então as pessoas têm que tomar cuidado também referente a esse tipo de generalização. Entendeu? Hitler, por exemplo, ele usou a linguagem religiosa como manipulação simbólica. Sim, Hitler usou. Ao invocar Deus, quando Hitler fazia isso, Hitler falava a emoção coletiva de um povo traumatizado pela Primeira Guerra. Ele usou a retórica religiosa, certo, como meio de mobilizar a política e a moral. Da mesma forma, por exemplo, que os imperadores romanos, eles invocavam os deuses antes da batalha. Esse era o contexto do pensamento de Hitler. O seu Deus, no caso, o Deus de Hitler, era uma máscara ideológica aqui, usada para legitimar o ódio, o poder absoluto do ditatorialismo de Hitler. Então, a crença de fato de Hitler não era a fé. Ele não era um indivíduo fervoroso. Ele usava a religião mais como uma retórica, certo, teológica, a serviço da sua própria tirania. É isso que deve ser evidenciado. Entende? Então, a crença de Hitler não era a fé. Era uma retórica teológica a serviço da própria tirania que ele impôs sobre o seu povo. Então, as pessoas têm que também tomar cuidado nisso. Está dando para entender aqui? Então, Hitler acreditava em Deus? Sim, Hitler acreditava em Deus, mas não no Deus ético, ou a ideia de um Deus bondoso que a gente vê pelas palavras do próprio Jesus, certo? Ele acreditava em um Deus nacional, num Deus guerreiro e também num Deus seletivo. E é por conta disso que ele defendia uma raça específica em detrimento de todas as outras. Então, o Deus que ele defendia era nacional, guerreiro, que combatia tudo que não condizia com o pensamento dele, e um Deus seletivo. A criação ideológica moldada à sua própria imagem. Portanto, dizer que Hitler era cristão é como dizer que um carrasco que usa uma cruz no peito é discípulo de Cristo. O símbolo, ele não purifica o ato.
É a mesma coisa de uma pessoa chegar e você comumente você vê em seu cotidiano, aonde a pessoa, olha, eu sou cristão. No outro dia ele mata uma pessoa, ele rouba. No outro dia, simplesmente ele faz um assalto. Então, isso daqui é o discurso, isso aqui é a prática. E o que faz o indivíduo ser cristão de fato? É o discurso ou é a prática? É a prática. Entende? Então, assim, é a mesma coisa do que Hitler fazia. Ele usava, de fato, a máscara da religião para solidificar sua própria tirania, o seu próprio poder. Por isso que eu ratifico, o símbolo, ele não purifica o ato. O símbolo, ele não purifica a ação. O discurso é um e a ação é outra. Ah, eu sou bondoso. No outro dia a pessoa está matando. Essa pessoa é bondosa? Não. Mas o discurso foi de bondoso. Eu uso uma correntinha aqui com o símbolo da cruz. Eu sou cristão. Isso é o símbolo. O que vai dizer que realmente eu sou cristão não é o símbolo, é a prática. Então, quando eu vejo as pessoas dizer que ele era cristão, não. Os regimes de extrema-direita, normalmente, eles usam muito mais, a religião muito mais para manipular massas, certo? Do que de ratificar sua fé. Não. Eles usam mais para ratificar a sua tirania. Porque de fato, o discurso é apenas uma forma de manipulação. Ah, eu sou cristão, eu defendo a família, eu defendo os princípios e os valores de uma sociedade conservadora. Isso é o discurso. A prática é que vai dizer e constatar e ratificar que realmente o discurso condiz com a realidade. Está entendendo? E no caso de Hitler, está entendendo? Ele, por ser de extrema direita, né, na sua essência política, de fato, ele usava mais a questão da religião para manipular a ação. Lembrando que o povo que ele estava liderando tinha esse apreço e essa inclinação para a religião cristã. Então, para ele conquistar as massas, era necessário que ele usasse o meio religioso, o seio religioso, para manter o povo sob controle e para manter o seu poder intacto. Então, o cristianismo, de fato, ele foi vítima. Agora, quando eu falo cristianismo, eu estou falando dos cristãos verdadeiros. Porque dentro do próprio cristianismo tem os cristãos verdadeiros e tem os cristãos falsos. Está entendendo? Só que os cristãos falsos aparecem mais do que os verdadeiros. Os verdadeiros são poucos, se contam no dedo, enquanto os cristãos falsos, eles fazem mais zoada, eles aparecem mais e eles, de certa forma, mancham os verdadeiros cristãos. Então, a instrumentalização de Hitler foi nesse sentido, usar Deus como um símbolo político e não como uma fé pessoal. Entende? Então, fazer essa correlação é muita forçação de barra. Porque, por exemplo, se a gente pega Lenin e Stalin, eles eram ateus, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Também foram ditadores. Tá dando para entender? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque aqui a gente está falando de indivíduos políticos, certo? Que marcaram a história de uma perspectiva negativa. Entende? Então, esses indivíduos que fizeram certas barbáries, eles não fizeram por conta do ateísmo, eles não fizeram por conta da religião, eles fizeram por conta da sua tirania. E usaram a religião, certo? Ou a ausência de crença, está entendendo? Por conta do contexto que estava ao seu derredor. Certo? Se vocês pegar historicamente, o ateísmo está muito dentro do ideal comunista. Se você pegar, por exemplo, o contexto de Hitler, é o conservadorismo. Só que esses indivíduos, eles estão além de tudo isso. A questão aqui foi a tirania, o ditatorialismo, o poder absoluto. E aí se usa a religião para ganhar e conquistar o povo. Tá dando para entender? Só que o Deus, especificamente de Hitler, não era o Deus cristão, ou não é o Deus que a gente vê no Novo Testamento, né? Com algumas variações. É evidente que, se a gente for desenvolver um maior raciocínio a respeito disso, a gente observa que também foi uma criação de uma narrativa do Velho Testamento. Eu não vou adentrar nesse assunto, tá entendendo? Mas, assim, do que a gente vê dentro das Bíblias atuais, certo? O Deus cristão é um Deus mais compassivo, mais bondoso, mais amoroso. No Velho Testamento a gente vê essa tirania, que tem muito a ver com o Deus do Hitler mesmo, um Deus tirânico, né, que dá força ao líder e ao ditador de frente. E isso a gente também observa dentro do Velho Testamento, onde esse Deus maldoso, tirânico, ele dá poder aos reis, os líderes da sociedade primitiva israelita, por exemplo.
Ok, pessoal? Então, aqui fica o abraço do professor Rafael Nascimento.